quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. No capítulo 1. Versículo 1. A palavra-chave da nossa mensagem hoje é afronta. Repita comigo: afronta. Afronta. Olha, irmão, eu não gosto dessa palavra. Afronta é a pior palavra que existe. Inimigo não é pior que afronta, diabo não é pior que afronta, demônio não é pior que afronta. A afronta, ela está diante dos seus olhos. A afronta está dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. O inimigo está longe, mas a afronta está diante dos seus olhos o tempo inteiro. O tempo inteiro. A afronta é aquela doença que você lembra dela o tempo inteiro. A afronta é o vício que está dentro da sua casa, que afronta a sua fé. Afronta a sua fé é a enfermidade, é o fracasso na vida sentimental, é o fracasso familiar. A afronta que está diante dos teus olhos é o desemprego, é o fracasso no seu trabalho profissional. A afronta é pior do que os inimigos, porque ela está diante dos seus olhos. Nós vamos aprender agora sobre Ana. Ana era afrontada dia e noite, dia e noite, dia e noite, por sua rival, que estava dentro da mesma casa que ela. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Versículo 2, preste muita atenção. Tinha ele duas mulheres. Era normal naquela época um homem ter duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. A afronta de Ana é porque ela tinha que conviver dentro da casa dela com uma mulher que tinha muitos filhos, mas Ana não podia dar filhos ao seu marido. Ela era estéril. Feche os seus olhos. Fala, Espírito revelador de mistérios, ao nosso coração, à nossa mente, e revela-nos a tua palavra, nos mostrando o caminho a seguir, nos dando direcionamento, nos fazendo entender e compreender a revelação do teu Espírito, cada um conforme a sua necessidade. Complete, ó Pai, esta palavra e fale ao coração dos teus filhos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. Ana
era uma mulher que sofria muito por causa desta afronta. Ana tinha que conviver com uma mulher o tempo inteiro, dentro da sua própria casa, que o tempo todo afrontava Ana com aquilo que Ana não podia fazer, que era dar filhos ao marido. Penina, que era a rival de Ana, deu filhos a Eucana. O apóstolo está indo agora à casa do profeta Samuel. Foi descoberto há pouco tempo por arqueólogos a casa do profeta Samuel, lá em Israel. E Ana e Eucana têm a ver com o profeta Samuel. O apóstolo foi a Israel agora buscar a unção de reis, e trará a unção de reis para o Brasil de Israel, lá da casa do profeta Samuel. O profeta Samuel ungiu o rei Davi. Mas nós não estamos falando de Samuel, nós estamos falando de quem? De Ana. Ana era afrontada porque ela não podia ser mãe. Até que Ana, um dia, ficou revoltada com esta afronta e decidiu mudar esta situação. Tem momentos na sua vida que você olha para um problema que ele vem se arrastando, se arrastando, se arrastando, e vem te afrontando e te afronta, mas tem uma hora que você diz: chega! Basta! Já deu! Eu não sei qual a afronta que você tem sofrido dentro da sua casa, na sua vida, mas eu quero que durante esta mensagem você pense: onde na sua vida você precisa dizer chega? Ana não aguentava mais aquela situação. Só que Ana estava numa situação de um desespero ainda maior, porque o mesmo Deus que Ana cria, a sua rival cria. O mesmo Deus que Ana ofertava, a sua rival ofertava. O mesmo Deus que Ana sacrificava, a sua rival sacrificava. No mesmo monte que Ana subia, a sua rival subia. E agora, como eu vou vencer esta mulher? Como eu vou vencer esta afronta? Abra sua Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 5. Ana teve coragem. Ela enfrentou a afronta. A única forma de vencer a afronta é enfrentando de frente. O que é enfrentar? É encarar, é ir de encontro à afronta e vencer a afronta. É ter coragem, é ter ousadia, é ter determinação de que você vai conseguir vencer. E Ana, se vendo nessa situação, capítulo 1, versículo 5 de 1 Samuel diz assim: a Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O primeiro passo de Ana para encarar esta afronta foi no dia de subir no monte para ofertar a Deus. Ana decidiu fazer um voto com Deus, e ela deu a Deus porção dobrada do que a sua rival estava dando e afrontando ela todo aquele tempo. Ana então subiu no monte junto com seu marido e com a rival do lado, e apresentou a Deus porção dupla. No versículo 6 diz assim: e a sua rival a provocava excessivamente para irritar ela. Portanto, o Senhor
lhe havia cerrado a madre. Então Ana estava lá dando porção dupla para Deus, dizendo: Deus, está aqui o dobro do que a minha rival dá. E a rival lá em cima do monte, zombando de Ana e dizendo para ela: Deus mesmo é que te cerrou a madre. Foi Deus mesmo é quem me deu filhos e não te deu filhos. Muitas vezes aparecem pessoas na sua vida e diz para você: está vendo a situação que você está? E você não está servindo a Deus? Você não está lá no santuário? E olha a situação que você está. Eu te digo uma coisa: a afronta é pior do que o diabo. O diabo não pode na sua vida, mas a afronta pode te derrotar. Ana era serva do Senhor, a rival de Ana também era. Mas Ana enfrentava um grande problema. Ela era estéril, ela não podia gerar, ela não podia ser mãe, ela não podia se realizar como mãe, ela não podia realizar o seu marido como pai de filho dela, ela não podia ter herdeiros, ela não podia dar filhos ao seu marido. Ana era um fracasso como esposa, um fracasso como mulher, porque o sonho que ela tinha, que era ser mãe, era impossível de se realizar. Então Ana decidiu encarar esta afronta e pôr um basta nessa situação. Então Ana subiu o monte e deu porção dobrada. E aí diz no versículo 11 do capítulo 1, acompanhe comigo: e fez um voto, Ana fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, o primeiro cenário, Ana estava sendo enfrentada e sendo afrontada por sua rival. Segundo passo, Ana decidiu pôr um basta nessa situação. E ela foi até Deus e fez o que tinha que fazer. Ela dobrou o voto, porque a forma dela vencer esta batalha era essa. E então ela orou a Deus. E o que Deus fez? 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. E ela concebeu. Então quer dizer o quê? Que Deus atendeu e Ana ficou grávida. E ela concebeu. E passando o devido tempo, ela teve um filho. E aqui chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então peraí, Ana estava numa situação onde não podia ser mãe. A rival dela te dava muitos filhos para o marido. De repente ela encarou a situação, ela venceu a afronta, engravidou e nasceu um filho. Só que Deus não deu para ela simplesmente um filho. Deus deu para Ana o filho. Samuel era profeta de Deus. Samuel era o melhor filho que Elcana podia ter. Deus pegou a vergonha de Ana e a honrou diante da sua fé. Deus vai pegar a sua vergonha e vai te colocar como melhor por cima, o melhor. Davi, quando decidiu enfrentar Golias, ele não quis enfrentar o gigante, porque ele queria ser rei, porque ele queria esposa, uma esposa linda que era filha de Saul. Davi não queria outra coisa a não ser pôr um basta na afronta dos filisteus. Davi não aguentava mais a humilhação que o povo de Deus estava enfrentando naqueles dias.
Quando Davi se encheu de ousadia e disse: eu vou matar o gigante, eu vou enfrentar o gigante, é porque Davi já não estava mais suportando a afronta. Eu não sei se você sabe, mas Golias era filisteu, e tudo aquilo que a família de Davi produzia, conquistava, ia lá os filisteus e roubavam tudo aquilo que eles conquistavam. Imagina a humilhação. E então Davi, olhando para aquela situação, ele decidiu pôr um basta e enfrentar a afronta dos filisteus contra contra o povo de Deus. Davi ouviu falar de Golias, e então ele decidiu ir e encarar e vencer a afronta. Só que Golias era imenso. Todos do exército do povo de Deus tremiam, tinham medo, se viam numa situação desesperadora. Quem vai vencer esse gigante? Quem vai vencer? Quem pode contra ele? E então Davi, o mais magrinho, o menorzinho, o mais sem preparo, nunca tinha ido para a batalha, nunca tinha ido para a guerra, decidiu enfrentar. Decidiu ir de encontro à afronta. Golias era afronta. Eles tinham que engolir seco quando os inimigos, quando os filisteus iam em suas casas para roubar o trabalho de suas próprias mãos. Então Davi disse para Saul: eu vou, chega, não dá mais. Tem momentos na sua vida que você tem que dizer chega e encarar. Enquanto você luta, o inimigo cai. Enquanto você não luta, o inimigo vence. Vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 17. É um estudo muito profundo que nós estamos recebendo do Espírito nesta tarde. 1 Samuel capítulo 17, no versículo 4. Acompanhe comigo na sua Bíblia, que nós vamos ler vários versículos agora. Primeiro é o 4, vamos entender. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Versículo 10. Disse mais o filisteu, Golias, o filisteu é Golias: hoje afronto as tropas de Israel. Ele declarou, ele disse: hoje eu afronto as tropas de Israel. E ele disse: dá-me um homem para que ambos pelejemos. Imagina a humilhação, que humilhação, quando Golias gritou: eu estou afrontando o povo de Deus, me manda um homem para lutar comigo. Me manda um homem para lutar comigo, ou vocês vão ser escravos desta afronta, vão sofrer calados. Diz no versículo 26: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, quando Davi ouviu aquela situação e viu que o exército estava acuado, ele disse: peraí, quem é que vai lá? Quem é que vai enfrentar? Ou vocês vão ficar aqui aceitando essa situação, sendo afrontados, e vão continuar parados, não vão fazer nada? E então Davi
se dispôs a pelejar contra o gigante. No versículo 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Davi disse: não pede ninguém para ir, não pede nenhum soldado para ir, não, para lutar com o gigante, não. O teu servo, eu, Davi, irá e pelejará contra o filisteu. Aquela afronta dos filisteus estava incomodando Davi, estava tirando a paz de Davi, estava dentro da casa de Davi, dia e noite. Davi dormia, Davi acordava, sendo afrontado pelos filisteus. Tem pessoas aqui nesta tarde que dormem com afronta, que dormem e o filho ainda não chegou da rua, viciado em drogas, fumando. Tem pessoas aqui nessa noite que são afrontadas porque passam 10, 20 dias, 1 mês, 2 meses e continuam desempregadas. Tem pessoas aqui nessa tarde que trabalham 5, 10, 20 anos na mesma empresa e não conseguem crescer de cargo. Isto é uma afronta à sua fé. Tem pessoas aqui nesta tarde que ouviram do médico que você vai ter que conviver com essa doença porque ela é crônica, e você tem que dormir, acordar, muitas vezes nem dormir, sendo afrontado por essa doença, que você vai ter que morrer com ela. Que é isso? Como é que você aceita isso? Davi só venceu, Ana só venceu porque eles foram de encontro à afronta e pela fé eles venceram. Que dia que você vai decidir enfrentar esta afronta que você tem convivido com ela e tirar ela do seu caminho para você ser feliz? Davi então foi de encontro a Golias. Eu quero te mostrar na Bíblia, versículo 48. Davi olhou para o gigante e disse: isso não vai ficar assim. Você tem fé para dizer isso? Fecha sua mão lá em cima e diga: esta afronta na minha vida não vai ficar assim. Diga, bate o pé e diga: isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. 4. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Pela 7ª vez. Isso não vai ficar assim. Qual o objetivo do seu nascimento? Qual o objetivo do seu nascimento? Deus te mandou aqui para você ser afrontado e viver debaixo da humilhação de uma doença? Eu não estou falando de demônio, eu não estou falando de inimigos, eu estou falando de uma afronta. Está diante dos seus olhos, está dentro da sua própria casa. Você tem que conviver com a afronta, dormir com a afronta, acordar com a afronta, comer com a afronta. Até quando você vai ficar nesse comodismo e aceitar essa afronta na sua vida? Essa humilhação? Diz no versículo 48: sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, e este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Davi venceu com uma funda e com uma pedra, e o feriu
e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada da mão. Davi matou o filisteu com a própria espada. Então Davi correu por cima do filisteu, pegou a espada e tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Não adianta você só encarar. Você tem que encarar, derrubar e vencer. Davi venceu a afronta. Só tem jeito de vencer se você lutar. E se não lutar, tem jeito de ser vencedor? Não tem. O povo de Deus só foi liberto, só foi livre da escravidão dos filisteus por causa de Davi, que teve coragem. Você que está aqui nesta tarde é o Davi da sua casa. Você vai encarar os inimigos, você vai lutar, você vai dar um ponto final na afronta, mas você vai vencer, você vai livrá-los das mãos do filisteu. Você vai salvar a sua casa pela sua fé, pelas suas atitudes, pela sua ousadia no mundo espiritual, pela sua determinação de se livrar da afronta. Da mesma forma aconteceu quando o povo de Deus se viu acuado pelos inimigos. O povo de Deus estava acuado. O que é acuado? Acuado é aquela pessoa que não consegue ver esperança, não consegue ver saída, a pessoa que se acha fraca, sabe que vai perder, sabe que não tem jeito, sabe que o adversário é mais forte. O povo de Deus estava assim naquele momento. E então, o povo de Deus, diante daquela situação desesperadora, foi até o profeta Samuel. E chegando na casa do profeta Samuel, eles pediram ao profeta Samuel: pelo amor de Deus, profeta, ore a Deus e peça a Deus que nos livre das mãos dos inimigos. E então Samuel olhou bem para a situação, olhou bem para aqueles que estavam ali, pedindo a ele para que orasse. E Samuel disse: traga-me um cordeiro que ainda mama. Samuel disse: orar não vai adiantar não, meu filho. Não adianta você ficar orando. Essa situação é de batalha. Você tem que encarar, você tem que derrubar os inimigos. Você precisa vencer pelo poder do sacrifício. E então Samuel pediu um cordeiro que ainda mamava, um sacrifício. Foi até o altar e ofereceu a Deus o sacrifício. E Samuel, depois de ter oferecido o sacrifício, pediu a Deus que os livrasse das mãos dos inimigos. Eles estavam acuados, eles não tinham saída. Quando Deus recebeu o sacrifício de Samuel, imediatamente Deus olhou para o arcanjo Miguel e disse: desce e resolve o problema. Por que eu sei que foi o arcanjo Miguel? Porque quando a Bíblia diz que o anjo foi e matou os inimigos do povo de Deus, é o arcanjo Miguel. Porque quem mata os inimigos do povo de Deus é o arcanjo Miguel. Batalha é o arcanjo Miguel, batalha espiritual. E então houve um grande estrondo no céu, e o arcanjo Miguel cavou um buraco e enterrou os inimigos do povo de Deus. Eu estou querendo mostrar para você nessa tarde que não importa a situação da afronta que você esteja enfrentando, não importa a afronta que você esteja enfrentando, o importante é a sua fé,
e a sua coragem, a ousadia de encarar e dizer: chega, isso não faz parte de mim. Chega, eu sirvo um Deus que é o Deus dos exércitos, que envia o arcanjo Miguel e mata os meus inimigos, enterra os meus inimigos e me dá a vitória. E depois que Deus matou os inimigos, depois que Deus deu a vitória para o povo dele, depois que Deus livrou a afronta e fez com que eles vencessem aquela afronta dos inimigos que estavam acuando eles, então Samuel levantou uma pedra por coluna e ali registrou os feitos de Deus, a gratidão, o reconhecimento, para que jamais eles viessem se esquecer que ali Deus salvou a minha vida. Até aqui Deus me ajudou. A pedra de Ebenezer. Eu quero te dizer que a primeira pedra de Ebenezer foi Samuel que levantou e escreveu nela o livramento de Deus na afronta que eles estavam vivendo com os inimigos. Dia e noite os inimigos ali. A primeira pedra foi Samuel que levantou. A segunda, a terceira, a quarta pedra vai ser a minha, vai ser a sua, vai ser a sua, vai ser a sua, vai ser a sua pedra. Na segunda glória do monte que é lá no Monte Manaim. Você vai escrever na pedra o que Deus fez e mudou a sua vida. Você vai escrever na pedra o livramento de Deus, a manifestação de Deus, do poder de Deus, arrancando do seu caminho a afronta que você tem vivido. Mas a pedra é para você escrever aquele inimigo que já caiu. Se você crê, se a sua fé diz que o seu inimigo não caiu, não vai cair, ele é grande demais, ele é um Golias demais, e você não é Davi coisa nenhuma, então não ponha seu nome na pedra. Tudo é movido pela fé, meu irmão. Ebenezer quer dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Você vai colocar o seu nome, o meu nome vai estar lá, o nome da minha casa vai estar lá. Até as afrontas de hoje estarão lá. Porque eu posso ter dúvida de todas as coisas na minha vida, menos que Deus vai me dar a vitória. Dúvida de tudo eu posso ter, menos da minha vitória. Porque quem determina a minha vitória é a minha fé, e a minha fé é perfeita. A Daniela pode ser imperfeita, você Maria, você José, você João, você que está aqui, não é perfeito não, todos somos pecadores, mas a sua fé tem que ser perfeita. A sua fé tem que guiar a sua vida. Ana só venceu por causa da fé, ela só teve coragem de encarar, porque ela sabia que Deus não ia decepcionar a fé dela. Davi só foi de encontro a Golias com as pedrinhas, porque ele sabia que tinha poder naquelas pedras, que quem ia com aquelas pedras era o Deus dos exércitos, que ele iria vencer. É uma força muito grande que envolve este ato da pedra de Davi, derrubar o gigante, o inimigo que te afronta. E Samuel com o povo de Deus naquele tempo só teve vitória porque foi de encontro, afrontou aquilo que te afrontava, encarou de frente com coragem e disse: Deus, olha lá os inimigos, Deus, olha lá, o sacrifício está aqui, e a afronta tem que ser vencida. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo que a afronta na sua vida é aquela infelicidade que te atormenta, que te incomoda dia e noite.
aquilo que tira o seu sono. Eu não estou falando de inimigo, de demônio. A afronta é muito pior do que isso. Você tem que conviver com ela. É uma doença, é um vício, é um fracasso. É um fracasso. Pessoas aqui que tentam ser felizes na vida sentimental e não conseguem, não progridem. Dá um passo para frente, 3 passos para trás. Por quê? Uma afronta. Afronta. Você está sendo afrontado na sua fé. É como se a doença olhasse para você e dissesse assim: a sua fé não é de nada, seu Deus não pode nada. Eu, doença, sou mais poderosa, tenho mais poder, eu não saio daqui. Isso é uma afronta à sua fé. Mas você só vence a afronta se você encarar de frente. Você maquiar o problema para você e para os outros e fingir que está tudo bem, é só você que sofre as consequências dessa mentira. Você olhar para uma vida sentimental fracassada e dizer assim: ah, eu não quero casar, eu nunca casei, eu não quero, todos os relacionamentos deram errado, eu não quero não. Isso é uma afronta à sua fé. Você não pode parar de sonhar, não. O sonho é o combustível da sua vida. Não aceite que nenhum problema afronte a sua fé, que nenhuma situação afronte a sua fé. Não aceite. O poder de decisão está nas suas mãos. Quem diz se vai continuar fracassado é você. Mas quem diz que vai vencer essa situação e virar o jogo é você. Quem diz se você vai continuar doente é você. Quem diz se você vai vencer e ter saúde é você. O poder de decisão está nas suas mãos. É ele ou eu? É a afronta ou é você? Só um fica de pé. Só um fica de pé. Eu quero que você marque aí na sua Bíblia esse texto que nós falamos sobre Ebenezer. 1 Samuel capítulo 7, versículo 8. Capítulo 7, versículo 8 de 1 Samuel, diz assim: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos do filisteu. Eu estou mostrando para você, e faço questão de ler na palavra de Deus, para você entender que quem fala com você não é a Daniela, mas é o Espírito. Quem está falando com você aí e está tirando a sua situação de conforto, de comodismo, de acomodar no sofrimento, não é a Daniela, é o próprio Deus, que está te dando uma sacudida e dizendo: saia deste lugar de sofrimento. Eu não aceito você assim. Eu não quero. Eu vou na sua batalha com você. Eu vou te dar a vitória, mas a decisão está nas suas mãos, meu filho. Eu não posso querer por você. Deus não te criou para sofrer. Mas quando você aceita, o que Deus pode fazer? Você aceitou a afronta. Todas as situações que os grandes homens e grandes mulheres de Deus enfrentaram de afronta, Deus deu a vitória. Quer dizer que se você enfrentar, Deus vai te dar a vitória também. Mas se você não enfrentar, Deus não vai fazer nada. Quem tem que querer é você. O poder de decisão está nas suas mãos. É Ele ou você?
Eu sei que tem muita gente nessa tarde que não está gostando muito de ouvir essa mensagem, porque mexe com a sua vida, faz você enxergar aquilo que você não queria mais ver. Já acostumei com a doença, já acostumei com o remedinho todo dia. Não aceite isso, não. Não aceite esta afronta à sua fé, a sua fé perfeita, e tudo ela pode. Versículo 9, o povo de Deus pediu para Samuel orar, mas Samuel sabia que orar só não ia adiantar. Olha para mim, não adianta ficar orando. De oração, ó, tá cheia aí essas igrejas. Orar resolve tudo, não é assim? Repita comigo: ora que melhora. Repita comigo: ora que melhora. Mentira! Essa é uma mentira do diabo, desgraçada, para fazer você perder seu tempo. Deus ouve oração? Sim, Ele ouve, mas quando Ele vê verdade, quando Ele vê o seu sacrifício. É o seu sacrifício que gera milagres. Por quê? Porque quando Deus vê que você está disposto a tudo, que você faz tudo, que o seu próprio sangue você entregou no altar, Ele vê verdade na sua oração. Não sou eu que estou dizendo isso. Leia aí na sua Bíblia. O povo de Deus pediu a Samuel para orar, e no versículo 9 Samuel disse: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, o cordeiro de melhor qualidade, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Depois do sacrifício, clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Os filisteus se aproximaram. Parecia que estava piorando a situação, mas trovejou o Senhor aquele dia, e com grande estampido, com grande trovão, com grande barulho, sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. No versículo 12 diz: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou aquele lugar de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero fechar essa mensagem. Eu quero fechar essa mensagem com você, falando sobre uma carta de afronta que o povo de Deus recebeu. E então o profeta apresentou a Deus, e Deus respondeu. Abra sua Bíblia comigo para fecharmos em 2 Reis, versículo 19, capítulo 19, desculpa, versículo 14. O povo de Deus estava sendo afrontado por 180 mil soldados. 180 mil soldados, 180 mil homens que estavam afrontando o povo de Deus. E então o profeta Ezequias decidiu pôr um basta nessa afronta. E ele enfrentou a afronta. Diz assim no versículo 14: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendendo-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins,
Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então, peraí. Ele chegou com a carta de afronta dos inimigos e disse: Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, todo o poder o Senhor tem nos céus e na terra. O Senhor é maravilhoso, o Senhor livrou muitos das mãos dos inimigos. O Senhor é o Deus que dá a vitória, o Senhor é o Deus dos exércitos. E depois que ele disse tudo isso a Deus, ele disse: inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e veja. E ouça todas as palavras de Senaqueribe. Senaqueribe era o rei. E ele que fez essa carta de afronta, afrontando o povo de Deus, afrontando Israel, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então no versículo 35, leia comigo. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. O povo de Deus estava numa situação desesperadora mais uma vez. E o que amedrontava o povo de Deus, o que interferia na felicidade do povo de Deus era a afronta. E então eles levaram até o profeta, e o profeta levou até Deus a afronta que o povo de Deus estava vivendo naqueles dias. E então Deus enviou o anjo e matou naquela noite 185.000 homens. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem. Eu não sei se você está entendendo que Deus, no momento que Ele vê que você levantou do comodismo e disse: chega, eu não vou ser mais afrontado por essa situação, eu não vou ser mais humilhado por essa doença, eu não vou ser mais comandado por esse vício, eu não vou ser mais humilhado por esse desemprego, eu não vou ser mais não vou sofrer mais porque eu não consigo subir de cargo. Deus, quando vê a sua atitude de coragem, a sua atitude de fé, a sua determinação para mudar a situação da sua vida, Deus, Ele faz o que tem que fazer. Deus envia o arcanjo Miguel, Deus arrebenta os inimigos, mata aqueles que te afrontam, Deus destrói tudo aquilo que atrapalha a sua felicidade, e Deus arranca do seu caminho a afronta. Mas quem tem que decidir isso é você.